Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, mais uma vez recebendo pessoa importante, e hoje nós estamos recebendo uma pessoa que eu acho muito importante por conhecer o trabalho dela dentro da sala de aula. O nosso tema hoje é a prática da sala de aula. Então, nós estamos recebendo a Valéria Bastelli, Panhan Bastelli, que é uma grande amiga minha, trabalhamos muitos anos, trocamos muitas figurinhas já, e conheço muito bem o seu trabalho dentro da sala de aula, e hoje nós vamos fazer uma conversa bem da prática. Eu peço, então, Valéria, que você se apresente para todos que estão inscritos no canal. E também eu quero pedir aqui, né, para que se inscrevam, porque com a inscrição no canal, a gente fica motivado a continuar o nosso trabalho, que está sendo muito gratificante, está sendo muito bom. Então, Valéria, por favor, se apresente para todos nós. Olá a todos, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Cleusa, uma pessoa bastante querida, que já atuou junto conosco em várias escolas e que a quem também eu muito admiro, sei do trabalho, sei da competência, do profissionalismo. Então, muito me honra estar aqui no canal. Achei fantástico o convite, aceitei de pronto para falar um pouco sobre a prática da sala de aula. Bem, para falar um pouquinho de mim, eu gostaria inicialmente de falar que eu já estou aqui, né, nessa frente de batalha, que é a docência, há 30 anos. Este ano, 2022, completo o 30º ano dentro da sala de aula, algo que me realiza bastante. Então, eu devo frisar, primeiramente, essa questão. Fazer o que se gosta, eu acho que é o grande sucesso profissional, e isso é algo que sempre fez muito sentido na minha vida. Estar em sala de aula, ser professora, então há 30 anos na escola pública, com passagens aí pela escola particular, sistemas apostilados, escola técnica, trabalhei com português, trabalhei com inglês. Além disso, várias outras experiências, né? No ensino superior, já estou há 20 anos também, o que muito me realiza, porque permite que eu conheça, assim, outros cursos, enfim, quase todos nós já atuamos. Hoje eu estou numa posição que, apesar de demandar bastante, mostra para esse profissional que está vindo para a sala de aula que existem muitos outros campos, né? Eu sou revisora de texto também, trabalho num departamento de marketing, estou gestora de um programa bilíngue para o curso de medicina humana, então eu trabalho na frente de inglês, continuo corretora de redação em larga... Isso, em larga escala, corrigi por 20 anos a PUC Campinas, já trabalhei como corretora do Enem, são experiências sempre que agregam muito conhecimento e fortalecem essa nossa prática de sala de aula, que eu acho que é a nossa cereja do bolo hoje, né, Cleusa? Então, são várias frentes que vão fortalecendo esse nosso conhecimento profissional, esse domínio de sala de aula, e tem nos ajudado aí nessa longa estrada da docência. É isso. Acho que eu não esqueci de nada. Não, você é tudo isso muito mais, né? Eu quero, como primeira pergunta, para a gente ter uma conversa bem prática, bem esclarecedora, né? Para os professores, acho que essa nossa conversa vai ser especificamente voltada para o professor. Eu conheço muito da sua prática e sei que se a gente fosse conversar aqui sobre todas elas, nós teríamos muitas horas aqui.
Então, Valéria, eu gostaria que você desse uma pincelada geral de início de como é a sua prática da sala de aula. O que você, no seu dia a dia de sala de aula, o que é que você leva para esses alunos? Ok, então vamos lá. Independentemente de atuar no ensino médio ou no ensino fundamental, já que estamos aí conversando com os nossos colegas de profissão, eu vejo que o desafio uma gestão de sala de aula, até para você conseguir a questão, né, do protagonismo dos alunos, da participação dos alunos, para alguns colegas até da disciplina, ter muito clara qual é a sua agenda semanal. Isso para o aluno dá muita segurança, muita tranquilidade, ele consegue se organizar mais facilmente e nós, por contrapartida, também. Então, o que eu observo que tem sido bastante efetivo no trabalho? Eu tenho práticas, tanto em fundamental quanto em médio, né, naquela divisão ali, 6, 5 aulas, depende da carga horária, né, de cada segmento, uma prática que é fundamental, de 1 a 2 aulas por semana, com a prática de leitura. Então, nós temos a nossa caixa de leitura, os alunos vão inicialmente para a biblioteca, fazem as suas escolhas, uma escolha sempre justificada. Você gosta de crônica, você gosta de conto, você gosta de histórias mais longas, você gosta de histórias mais curtas, você gosta de poesia, de que você gosta? Então, eu acho que essa prática do gosto literário, que se desperta e se mantém, ela tem sido uma tônica. Então, particularmente, eu não abro mão, né? Principalmente no fundamental, eu acho que o nome do ensino ele é muito apropriado, são os fundamentos. Então, esse gosto, leitura, essa prática literária, com certeza. Depois nós temos outras práticas que estão ligadas, né? São aqueles eixos que nós temos aí nas nossas diretrizes curriculares. Além da prática da leitura, nós temos a prática de produção textual. Então, essa prática de produção textual também ela é recorrente. Então, os alunos têm organizado ali, ó, por exemplo, eu entro 3 vezes por semana, né, em todas as salas. Então, segunda-feira eles já sabem que nós vamos ter uma discussão para produção de texto. Então, é assim, traz o jornal, traz a revista, traz o vídeo do TikTok, a fonte que eles quiserem trazer, né? Daí vem todas as discussões que são pertinentes. Essa é uma fonte confiável? Será que dá para colocar na nossa coletânea? Mas eles têm que ter essa responsabilidade de trazer o material para constituir a coletânea. Feita a discussão, eles recebem as orientações sobre o gênero textual e nós vamos para a prática. Essa prática, eu estou me lembrando de você até e daqueles caderninhos de redação que a Cleusa levava na sacolinha, eram 30, 60 e vai, né, Cleusa? É muita Essa prática minha aí, ela foi muito importante na minha caminhada como professora de português. Eu pedia para o diretor, né, para a coordenação da escola, colocar um armário na escola, na minha sala, de todas as salas que eu lecionava, e os meninos tinham o caderno de redação. E esse caderno me trouxe tantas emoções, porque os alunos até hoje encontram comigo, pai dos alunos, dos filhos que estudam lá no liceu, por exemplo, lá na ETEC João Granilha, que encontram comigo e falam, eu tenho o seu caderno até hoje. Porque cada texto que eu corrigia, eu deixava uma mensagem para esse aluno. Então, é uma coisa que, quando você estava falando dos textos, me veio, eu lembrei perfeitamente dessa prática minha. E era uma prática exato. que eles gostavam muito. Agora, Valéria, eu estou vendo você falar, né, sobre essa prática e por que está voltada para português. Você acha que em outras disciplinas a gente pode... Depois eu deixo você continuar aí sobre o seu dia a dia aí, que nós paramos nos textos, né? Você Sim. acha que tudo que você vai aí mostrar nessa prática serve para outras disciplinas também? Olha, eu não tenho dúvida, porque como eu disse, principiei aí a minha fala,
Eu acho que essas práticas e essas agendas, elas organizam a prática pedagógica. Então, o professor ter agendas que sejam semanais, práticas semanais ou práticas bimestrais, elas criam, como eu disse, um caminho da prática pedagógica. Então, o aluno ele vai ali, né, no gota a gota, criando aquele compromisso e aquela responsabilidade. Então, ele sabe que é quase um investimento, né? Nossa, se eu participar bastante da aula de redação, ou se eu participar bastante da aula de leitura, isso outros professores podem, né, podem fazer. Eu vejo colegas mais próximos, colegas de área, né? Por exemplo, professores de história que também podem criar agendas, e eu, né, ao longo desses 30 anos, criamos agendas comuns. Então, quando vai ler, por exemplo, lemos aí, né, o Diário de Anne Frank, foi um trabalho conjunto, foi uma agenda, uma prática conjugada, né? O que nós chamamos aí, né, de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, quando a gente consegue até ir além dos muros da sala de aula. Então, eu vejo que todo professor, sim, sem sombra de dúvida, ele pode organizar práticas que sejam como agendas semanais ou bimestrais. Então, para além da avaliação, para além do trabalho, o que é aquele dia a dia de sala de aula? É essa prática que você fala assim, galerinha, toda quarta-feira a gente tem o dia do jornal. Galerinha, eu vejo professor de matemática, todo dia tem o dia da feira. Que feira que é essa? A gente vai vender, a gente vai comprar. Então, ele vai muito também, eu acredito nisso, né, de um perfil do professor que entende que sala de aula também é um ambiente lúdico. Porque a prática, para mim, essas práticas importantes, elas partem desse princípio, que E, está lá na educação infantil, que é da ludicidade. e, é, Então, conversando... é aquilo que atrai o aluno para dentro da sala de aula. É o que eu chamo Exato. o fantástico, o mágico da sala de aula. É, Exatamente. não é? É aquilo que ele vê como algo que ele está aprendendo muito e está tendo prazer de participar, gostar. É o lúdico. Exatamente. Exatamente. Eu me lembro, acho que faz uns 15 anos mais ou menos, uma colega da psicologia, ela trouxe o resultado de uma enquete que havia sido feita na Unicamp, de quais professores você se lembrava. Isso para alunos de ensino superior. E 70% da memória deles estava ligado mais a práticas afetivas do que a práticas realmente de conteúdo, mais tecnicistas. Ou seja, a educação continua sendo um grande caminho para você atingir, primeiramente, esse lado humano do aluno que nos chega, para que depois você possa atingir outras questões mais intelectuais, mais comportamentais, mais cognitivas. Mas o lado afetivo, eu acho que ele ganha muito com as práticas e práticas que sejam ali, né, que tenham esse viés mais lúdico, mais prazeroso, né? Porque muitas vezes a sala de aula ela pode se tornar, né, maçante, entediante, chata. Eu acho que assim, né, para nós estarmos com essa realidade que estamos, a sala de aula ela tem que ser mesmo reinventada. E eu acredito que as práticas sejam um caminho para isso. Eu acredito muito nisso, e quando era diretora, né, eu participava da apresentação dos TCCs, que já não é mais ensino fundamental, são os alunos que são dos cursos técnicos, né? Eu falava para eles assim, se tem uma coisa que vocês vão levar daqui, é isso, porque vocês estão fazendo uma atividade prática, que é o TCC, que vocês estão participando e mostrando na prática. Então, eu acredito muito e acho que é tudo isso que você está falando mesmo. Ô, Valéria, eu sei que você tem uma prática que é muito importante e que você desenvolveu há pouco tempo. Eu gostaria que você falasse sobre ela. Ok, então vamos lá. A prática, então, em destaque hoje desse convite da Cleusa, ela está centrada, nós a batizamos de game da ortografia.
Então, muitos colegas de língua portuguesa vão falar, nossa, mas a ortografia, né? Muitas vezes ela está aí, né? Alicerçada na prática da leitura, na prática da produção escrita. Mas o que eu vim observando, né, já há algum tempo, é que assim, os alunos estavam com muita dificuldade na ortografia, coisas que se revelavam, inclusive, na prática da produção textual. Então, eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso. E vamos lá ao game da ortografia. Então, nós organizamos essa prática da seguinte maneira, né? Em língua portuguesa, nós sempre temos aí uma aula dupla. Então, normalmente eu coloco isso no meio da semana, na quarta-feira. Eu falo que são as nossas quartas mais doces, porque elas sempre terminam com uma premiação. Então, é um pirulito, ou é um bis, é um chocolate, e sempre tem essa premiação. Como é que essa prática ela está fundamentada? Primeiramente, nós criamos as regras. Então, o que que vale, o que que não vale. E eu acabei, vou confessar aqui, né? Eu acabei me inspirando naquele programa Soletrando, que é um programa bastante conhecido, que já circulou aí, né? Então, candidatos do Brasil todo, né? Meninos e meninas de vários colégios, os professores ali de júri, enfim. E toda aquela emoção de você soletrar. Lembrando também, né, de práticas de escolas americanas que tinham os concursos do spelling, e como isso pode ajudar também, né, no desenvolvimento aí de vocabulário e outros aspectos. Então, nós fundamentamos essa prática da seguinte maneira: toda quarta-feira, então cria-se a agenda, né? Nós escolhemos aí uma área, eles podem definir, daí é sempre essa parceria, esse protagonismo. Então, nós deixamos agendado qual vai ser a área da semana com a qual nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, vamos trabalhar com a área de viagem, ou vamos trabalhar com a área da saúde, vamos trabalhar com a área do esporte. Então, por quê? Porque o dicionário eles já viram. Né? Então, vamos lá. Toda quarta-feira nós nos reunimos e daí nós escolhemos uma área, certo? Pode ser a área médica, pode ser a área de esportes, pode ser a área de saúde, enfim, a área da educação. Por que que nós fazemos isso? Porque o dicionário eles já viram que é algo imenso. Então, essa semana, mandei uma foto aí para você, a menina com o nosso OAIS. Então, é assim, eles com o hábito do mini dicionário, e eu estou falando aí da realidade de escola pública, muitas vezes não conhecem nem, né, o dicionário ali, o maior que nós temos. Daí toda a explicação que eu acho que é sempre muito interessante, né? Qual é a história do dicionário, né? Quais são os dicionários mais famosos? A questão do mini dicionário na escola, como ele é importante, mas também discutimos dos aplicativos que eles podem trazer para o celular, né, para essa consulta. E daí como é que funciona esse game da ortografia? Escolhemos a área. Então, algumas vezes eu faço o ditado dessas palavras. E em outras vezes eles vêm e escolhem a palavra. Dessa maneira, nós compartilhamos as tarefas. E como é que esse ditado é feito? Então, primeiro eu explico, ó, vamos confirmar, esta área é a área médica, daí faço a definição da palavra e dito a palavra, certo? E daí eles estão a postos, eles já reservam uma parte do caderno, eles têm 3 regrinhas que eles gostam, é muito simples, mas ele é bastante envolvente para as crianças. Eles só podem escrever com letra de forma, certo? Então, só vale lá a letra de forma, a letra bastão, para que fique muito claro, né, como é que a palavra foi escrita. Eles não podem ter rasura e eles têm que fazer a caneta, que é outra prática que eu vejo, porque é uma prática que eu faço desde o 6º ano. Quem chega aí no 6º ano, às vezes chega, né, mais inseguro com a questão do lápis, da caneta. Então, essas 3 regrinhas. E eles ficam, né, naquele frisson, né? Qual palavra será que ela vai ditar? Então, essa semana trabalhamos com a área médica, daí eu ditei um termo. E eu acho isso que eu acho muito legal. Eu ditei um termo que fala numa dificuldade de audição, quando a pessoa passa a ouvir apenas um zumbido. E eu ditei lá, disacusia. Disacusia. O menino ficou ouvindo a palavra dele e falou assim, professora, olha, eu acho que eu tenho disacusia. A sala inteira riu, né? Mas como é que você sabe que você tem disacusia? Pela definição que a professora deu. Então, é assim, para muito além, né, da letra
né, da própria escrita, que eu acho que é importante, desse hábito da busca, né, da ordem alfabética. Muitas vezes nós pegamos alunos ali num final de ensino fundamental que não tem a prática do dicionário, né? O conhecimento do dicionário em si, dicionários ilustrados, os dicionários com a separação silábica. Então, eu vejo que, assim, quanto mais nós vamos mergulhando na história, e dicionários de outras línguas, qual que é o dicionário mais famoso do francês? Qual é o dicionário mais famoso do espanhol? Qual é o dicionário mais famoso do italiano? Então, é assim, dicionário também é um produto cultural, né? Quais foram os primeiros dicionários? Quais são os dicionários mais famosos? Então, passa a ser uma área de pesquisa. A exploração E grande. porque ela é, né? Ela é uma fonte e eu falo que é inesgotável, né? A gente nunca vai conseguir fazer o ditado de todas. Depois terminamos, são sempre 10 palavras por semana. A hora que nós acabamos, nós conferimos se ninguém tem rasura, então pega, pinta com o destaca-texto. É isso que eu vejo. E se eu não faço, eles me cobram. Então, professora, não, a senhora tem que checar a rasura. Eu falo que eu tenho 30 assistentes do game da ortografia. Eles querem saber, olha, não tem rasura aqui, esse não fez a lápis, esse não fez a caneta. E eu já cheguei a fazer até com o ensino médio, tem a mesma, né, E dinâmica ali. o que Isso, eu exato. vejo, a dificuldade, talvez, que eu veja nisso daí com os professores, é que muitas vezes, né, Valéria, o professor tem um conteúdo a cumprir, né? E essas práticas, às vezes, elas ultrapassam o tempo, né? E isso é uma preocupação do professor e com razão. Sim, Principalmente, você que somos da área de português, não temos tanta dificuldade com isso. Mas o professor que dá poucas aulas numa disciplina, ele tem um espaço de tempo, né, para dedicar a essa prática. Teria que ser uma prática mais curta, né? No caso, para o professor que tem menos aula. Mas sim, sim. eu acho que ficou bem claro. Tem mais alguma coisa dessa prática que você quer falar? Sim, acho que é para encerrar, né? Então, como são 10 palavras, eles, após a escrita, eles fazem o seguinte: eles retornam, né, o caderno, né? Um empresta o caderno para o outro, eles fazem a correção. Mas como é que é feita essa correção? Eu vou chamando, salteado. E daí ele vem com o canetão na lousa e ele escreve da maneira como ele acha. Muitas vezes ele soletra e a gente faz toda a dinâmica, né? Tá exato, tá errado, como é que funciona? Chegamos, cada um coloca lá o quadradinho, quantos pontos fez, eles retornam o caderno para o colega e fazemos a premiação, né? Quem acertou 10, quem acertou 9. E nós temos esse acompanhamento e essa meta, que eu acho que é interessante para o aluno ver, porque ele tem que sentir que ele está progredindo. Então, eu tenho alunos que falam assim: nossa, eu não saio do 7, eu não saio do 5, eu não saio do 3. Quando você fez até o comentário, né, e daí a gente faz a premiação com chocolate, eles ficam todos Sim. muito contentes, eu vejo isso, essa prática baseada no game, óbvio, com todo, guardadas as devidas proporções. No ensino superior, quando se fala de metodologias ativas, e nós temos a questão da gamificação, eu vejo muitas vezes isso. O game, na verdade, é uma outra maneira de você trabalhar. Então, quando o professor ele abre espaço para essa prática, mesmo com 2 aulas, é o que eu vejo. O aluno, ele pode ler o conteúdo em sala de aula, você pode passar, né, aí um roteiro de estudo para ele, mas e na sala de aula, como é que isso vai ser trabalhado? Então, acho que o recado importante, né, aí da questão da prática é que é uma outra maneira de você didatizar o seu conteúdo. Isso. Então, exatamente, quanto mais criativo, quanto mais protagonismo para o aluno, quanto mais ele participar da construção do processo. Como é que nós vamos fazer isso? Mesmo com a caixa de leitura, ou com o game da ortografia, ou mesmo com uma peça de teatro. Peça de teatro a gente pode fazer em história, pode fazer, né? Enfim, em outras disciplinas, inglês, português, filosofia, né? Quantas encenações nós já não fizemos? Eu acho que é ele encontrar o caminho para essa prática, que ele consiga, preferencialmente, na minha modesta opinião, que seja uma prática semanal. Eu tenho visto que isso nos ajuda, né, a obter melhores resultados. Na verdade, o que você está tentando dizer, e eu também penso dessa forma,
é que o conteúdo ele pode ser transmitido desta maneira, que é a gente pode diversificar o modo da gente passar o conteúdo para o aluno. E essa é uma das formas que a gente tem de passar o conteúdo, né? Então, eu acho... Exato. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu sei até da resposta. Eu tenho quase que certeza que você vai responder. Você tem problema disciplinar na sala de aula com esse modo de trabalhar, Valéria? Olha, em 30 anos de estrada, Cleusa, eu acho que assim, ó, raríssimos episódios, raríssimos. Não posso dizer que eu tenha problemas de enfrentamento, de disciplina. Óbvio que nós não podemos negar, né, que a sala de aula hoje ela é um desafio, né? Nós temos outros desafios como, né, essa questão do foco, da atenção, mas uma questão indisciplinar, Não. não tenho questão com disciplina. Mesmo, né? Porque quando o professor envolve o aluno, né, com a sua técnica, com a metodologia, ele não tem mesmo, né? Então, por isso que falei que eu sabia a sua resposta, porque pela experiência que a gente tem, né, da sala de aula, que eu também tenho mais de 50 anos de experiência com a sala de aula, a gente sabe que quando você diversifica as suas práticas, você não tem problema nenhum, né? Sim, sim, sim. Disciplinar, no caso, né? Ou falta de atenção, falta de envolvimento, não tem, né? Então, a gente Não, não. esse privilégio quando você trabalha dessa forma. Valéria, Exato. você quer falar mais de resumidamente, de alguma prática, outra prática? Eu acho que fica muito extenso a nossa conversa, né? Se eu for falar de outra. Mas Sim, sim. eu vejo, eu enxergo, consigo visualizar a sua sala de aula, né? De uma forma muito clara. Eu quero compartilhar aqui uma prática da Valéria que eu participei, viu, Valéria? Olha só. Você dava aula no curso de turismo e que você fez uma prática maravilhosa com os alunos de turismo, e eu tenho certeza de que todos lembram bem dessa prática, que foi quando você colocou os alunos numa situação de visitar os pontos turísticos da cidade e que depois eles transformaram em vídeos. Você era professora de inglês. De inglês, exato. Eu quis dar esse exemplo. E eles fizeram uma apresentação em vídeo, e naquela época não era fácil fazer uma gravação em vídeo, porque não era, Não era mesmo. tinha que ter o celular. E essa prática aí me deixou muito sensibilizada. Eu fiquei assim com uma frase na minha cabeça, que a educação, quando a gente quer, ela acontece, o transmitir o conhecimento, ele pode acontecer de várias formas, e entre elas, eles fizeram um vídeo em inglês falando sobre os pontos turísticos. Turísticos. Exato. Isso jamais me saiu da cabeça, que foi uma prática maravilhosa, né? Você está bem lembrada disso, né? Você nem sabe. Eu acho, foi uma prática assim, tão, é tanto tempo, né, Cleusa? Mas foi uma prática, concordo com você, tão significativa que iniciou-se ali na ETEC João Bellarmino, quando eu era professora de inglês junto aos cursos técnicos, e ela depois migrou para o meu trabalho como professora no ensino superior, porque eu fui para o ensino superior como professora de inglês de turismo, então o liceu também me proporcionou esse upgrade, né, como a gente pode chamar, e durante muitos anos, junto ao curso de turismo, os alunos continuaram com essa prática. Cada um dentro do seu município, elegia o ponto turístico, gravava o seu vídeo em inglês, compartilhávamos, e
tive trabalhos assim belíssimos de desenvolvimento assim pessoal, de expressividade, muitos agradecimentos. Então, é colocar um aluno para o holofote, né? O holofote não é nosso. O Isso. holofote é sempre compartilhado. Sim. Valéria, eu tenho certeza que foi muito útil essa conversa com você, porque nós temos que compartilhar mesmo aquilo que dá certo. Então, eu vou deixar para o final, para você agora, se você quiser dar uma mensagem para os professores, né? Falar o que é que você tem, se tem alguma coisa para dizer a eles sobre isso, né? E eu tenho certeza que será bem recebida a sua mensagem. Ok, então vamos lá. Fiquei com essa importante missão agora. É, É, eu vejo que todo mundo que vai para a sala de aula é sempre uma escolha bastante significativa. Ir para a sala de aula não é para qualquer um. Então, primeiro, eu congratulo todos os meus colegas que estão nessa frente de batalha, neste século XXI, com esses alunos, e digo assim: a sala de aula é o mundo. Então, é assim, são infinitas possibilidades. E nós devemos fazer por nós e por eles a mínima tentativa, que é de tentar descobrir outros caminhos. Porque é só através desses novos caminhos que nós vamos encontrar aí, né? Outros alunos, outras lições, outras aprendizagens, outras formas de trabalhar conteúdo. Eu acho que, para mim, educação fica em cima de uma frase assim, que vai lembrar uma campanha publicitária, mas ela é muito apropriada, que é o keep walking. Não pare de andar. Continue andando, continue se movimentando, continue fazendo da sala de aula um lugar que sempre tenha muito significado para você. Porque só assim que a gente continua com esse gás, com esse estímulo, com essa troca, querendo ouvir o outro professor, ouvir um colega, ouvir um aluno, ouvir o nosso diretor e fazer a coisa mais importante que a educação nos pede, que é o diálogo. Para a próxima, eu acho que assim, ó, você, quando saiu do Coriolano, você deixou o seu armário para mim. Eu não sei se você se lembra. eu me lembro. Eu lembro, aquilo para mim assim foi muito simbólico, porque eu acho que essa passada de bastão, né, quando a gente vai sair para o outro ficar, ela tem uma metáfora da vida, né? É um que chega, o outro que vai, passa o bastão, passa a experiência, compartilha. Eu achei isso muito significativo, né? Tenho isso guardado na minha memória afetiva. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu Para mim é porque assim, né? Eu vi, assim, muito vagamente, mas eu fico é, muito feliz de saber que você deu ali continuidade no armário, né? Porque aquele sim, armário era muito importante. Os alunos já sabiam que era hora de fazer produção de texto, eles já pegavam a chave do armário, cada um pegava seu caderninho, às vezes sim, ia texto com toda a dificuldade da época, né? sim. Era uma outra época. Então, eu acho que eu fiquei feliz agora de ouvir isso, muito feliz. Não é, porque eu lembro que você até me falava, olha, eu corrijo por amostragem, às vezes tem 10 produções de texto, eu E, corrijo 2, 3. Na época, eu lembro que eu pensei assim, nossa, eu falei, mas será que dá mesmo para fazer isso? Depois a gente vai na caminhada, né? E eu vejo, eu falei, meu Deus do céu, a Cleusa estava super certa, porque tem mesmo, né, essa amostragem, né? O aluno ele tem um percurso que, né? Então, ó, deixo aqui um abraço grande a todos, congratulo mais uma vez e parabenizo quem está aí em sala de aula fazendo esse trabalho maravilhoso, que é trabalhar com o ser humano. sim, eu que agradeço muito a sua participação e quero dizer que para mim foi maravilhoso esse bate-papo. Por quê? Porque outro dia eu estava falando de uma amiga, eu falei que tem gente que está na nossa vida e às vezes a gente se separa. Depois a gente encontra, faz muito tempo que eu não converso com a Valéria. E parece-me que não houve esse lapso de tempo aí, porque a gente continua
como se não tivesse parado a conversa. Então, para mim, foi uma continuação aí daquilo que a gente sempre fez quando trabalhávamos juntas, e eu agradeço muito, fiquei muito feliz. Tenho certeza que é uma prática que a gente vai compartilhar com muitas pessoas, e essa forma aí de agendar com o aluno, para mim, é tudo de bom, porque o aluno ele recebe isso de uma forma muito boa, ele gosta disso, ele se sente responsável, ele vê o professor como um amigo que está confiando nele, né? Então, eu agradeço muito, Valéria, e até uma próxima, que eu vou te chamar de novo para a gente Será? compartilhar outras práticas. Um Com abraço. certeza. Muito obrigada. Até uma próxima. Até. Boa noite a todos. Tchau, tchau.